Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, bom poder estar aqui mais uma vez no programa Mensagem de Esperança da nossa Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande, nessa feita para trazer um comentário sobre a lição de número 5, que estaremos trabalhando agora no próximo domingo nas escolas dominicais em nossa cidade de Campina Grande e em todo o Brasil que utilizam o currículo da CPAD. Será um tema muito caro dentro do tema geral da ética cristã, um tema até amargo, pode-se dizer, mas necessário, muito recorrente quando estamos trabalhando a matéria de ética cristã e é um tema que está em bastante discussão na sociedade. Que tema é este? Ética cristã, pena de morte e eutanásia. Estaremos vendo à luz da ética cristã, pautado, fundamentado na palavra de Deus, como deve ser a posição da igreja diante desses dois temas recorrentes na sociedade. Qual é a postura da igreja? Como a igreja crê e a igreja se posiciona, como a igreja deve militar em relação aos temas pena de morte e eutanásia. Lembrando a você que os temas gerais deste segundo trimestre de 2018 estão submetidos a este tema geral com comentários do pastor Douglas Batista, Valores Cristãos enfrentando as questões morais do nosso tempo. A nossa lição de número 5, como é de costume, está dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico, estaremos discorrendo sobre a pena de morte. O comentarista, o pastor Douglas Batista, ele aborda que a pena de morte ela era praticada e até mesmo legalizada nos dias do Antigo Testamento pela lei de Moisés. Há até um texto bíblico no Novo Testamento do apóstolo Paulo, quando ele diz que a letra mata. Essa letra que mata não é a letra do conhecimento, da informação, da sabedoria, do estudo. Era justamente a letra da lei de Moisés que ordenava morte, a pena capital, para alguns tipos de crimes ou pecados de maior gravidade praticados pelos judeus nos dias do Antigo Testamento. Ainda no primeiro tópico também será dito que no Novo Testamento a pena de morte instituída e legalizada na lei de Moisés, mas praticada também por outras nações no mundo antigo, como por exemplo entre os babilônios e entre os romanos, no Novo Testamento nós não vemos uma sentença clara neotestamentária, nem do Senhor Jesus Cristo, nem dos evangelistas ou apóstolos, sobre a legitimidade ou não da prática da pena de morte. Todavia, baseando-nos em princípios bíblicos, baseando-nos na revelação progressiva de Deus na história e, sobretudo, na revelação final de Deus em Jesus Cristo, podemos concluir com certa razoabilidade que a prática da pena de morte ela não é compatível com a defesa dos valores e da ética cristã. Sobretudo porque a ética cristã ela é superior à ética mosaica. Sobretudo porque o Novo Testamento nos traz revelações sobre o caráter de Deus, sobre a vontade e o plano de Deus para a humanidade, que ainda estavam ocultos nos 39 livros do Antigo Testamento. Por exemplo, há um caso muito simbólico de uma mulher adúltera que foi flagrada em ato de adultério e levada até Jesus. Os acusadores diziam a Jesus que, segundo a lei de Moisés, aquela mulher deveria receber a pena capital, ser executada, ser morta. Mas Jesus Cristo não ordena e não reivindica o cumprimento da lei mosaica. Pelo contrário, Jesus diz para os acusadores daquela mulher: quem não tem pecado, lance a primeira pedra. Jesus dizia aos seus discípulos que a justiça deles devia exceder a dos escribas e fariseus. Jesus disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, lá nos dias de Moisés, dos patriarcas, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, a quem te bate na face direita, oferece também à esquerda. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. A ética de Cristo, portanto, a ética cristã, ela é superior. Longe de propor pena de morte e execução para o ofensor, ela propõe perdão, restauração. Poderíamos até admitir a prisão perpétua como uma saída
para uma alternativa para a pena de morte, que graças a Deus não é legalizada e reconhecida no Brasil, mas em outros países, como Estados Unidos da América e países da Europa e Ásia. Talvez a pena, a prisão perpétua fosse uma alternativa melhor, seja uma alternativa melhor, porque não reivindica nem para o Estado, nem para qualquer pessoa, o direito que é único de Deus, o direito de dar e de tirar a vida. Eu sei que no ambiente de muita insegurança social como que nós vivemos, de crescimento da criminalidade a cada dia, muitas vezes nós temos a postura de Jonas, aquele profeta que resistiu ir pregar para os ninivitas, preferindo a morte para aquele povo cruel. Muitas vezes essa também é a nossa posição. Preferimos que os transgressores morram em seus pecados do que eles sejam ressocializados, regenerados e transformados. Mas Jesus disse para os seus discípulos, e esta palavra ecoa em nossos dias hoje: o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. No segundo tópico, estaremos falando sobre a eutanásia, considerada como a boa morte. Embora, na verdade, a morte por si só não seja uma experiência boa e agradável. A morte é consequência do pecado do homem Adão lá no Éden, pecado este que maculou toda a família humana, inclusive a você e também a mim. Há quem diga que a morte é a única certeza que todo ser humano tem, embora a Bíblia Sagrada diga que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, porque muitos irão ao encontro de Jesus Cristo por ocasião de sua vinda, sem experimentar a morte física. Mas a eutanásia, os pressupostos que subjazem por trás da ideia da eutanásia, que também ainda é ilegal no Brasil e tomara que continue sendo, a ideia da eutanásia é dar um golpe de misericórdia e findar a vida de uma pessoa que se encontra em uma doença, em um estágio terminal e irrecuperável, quando os médicos e a medicina não conseguem encontrar uma solução para curar a doença ou amenizar o sofrimento do doente, então alguns países propõem que a morte seja antecipada, ou por desligamento dos aparelhos hospitalares, ou por alguma injeção, alguma substância aplicada no corpo para acelerar o processo de morte. Penso também, nós vamos estudar isso no próximo domingo, que a eutanásia ela é incompatível com a ética cristã. Porque Jesus Cristo nos ensina que cada um de nós temos uma cruz a carregar. Às vezes essa cruz é o desemprego, é a rejeição da família, às vezes é a doença também. Às vezes Deus ele quer nos levar para passarmos, como dizia Davi no Salmo 23, pelo vale da sombra da morte. Jesus Cristo experimentou a dor. Nós temos muitos homens e mulheres de Deus, a exemplo do apóstolo Paulo, que ele mesmo diz ter um espinho na carne e pelo qual muitas vezes ele orou a Deus pedindo que retirasse aquele espinho. Mas qual foi a resposta de Deus para Paulo? O espinho retirado? A dor aliviada? Não. Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Portanto, longe de propor a antecipação da morte por procedimentos médicos hospitalares, a palavra de Deus propõe que nós levemos a nossa cruz até o fim. A palavra de Deus propõe que nós resistamos e sejamos perseverantes mesmo diante da morte. Há um texto da carta aos Hebreus que estudamos no trimestre passado que diz: vocês ainda não resistiram até o sangue. Ou seja, se for necessário darmos o sangue, mas perseverarmos na fé, continuarmos crendo que após a morte natural um futuro glorioso nos espera, Cristo nos estenderá a mão do outro lado do rio da morte e nos conduzirá ao paraíso de glória. Há um hino muito bonito na nossa harpa cristã, traduzido para a língua portuguesa pela missionária Frida Wingren, esposa do nosso fundador das Assembleias de Deus no Brasil. É um dos hinos mais conhecidos da harpa cristã, onde a irmã Frida Wingren ela diz que não desanime por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A cruz mais pesada levou teu Jesus.
te consola então. Não há dor que nós soframos que Jesus Cristo não compreenda e não possa nos ajudar a vencer e a superar. A eutanásia não é o caminho, não é a solução para os que sofrem, para os que sentem dor. Antes, o apoio da família, um tratamento médico digno e decente e a cobertura espiritual por meio das orações, estas sim são saídas razoáveis para aqueles que jazem em dor. O terceiro tópico, então, vai finalizar fazendo um arremate, defendendo que Deus, somente Ele, tem direito sobre a vida e a morte de alguém. Ô meu irmão, o meu desejo é que neste próximo domingo você e toda a sua família esteja em uma das nossas classes da Escola Dominical da Assembleia de Deus em Campina Grande. Esta lição será muito melhor trabalhada, desenvolvida e eu tenho certeza o Espírito Santo falará ao teu coração. Mas aqui deixo já a palavra. A igreja tem que promover a cultura da vida e não a cultura da morte, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Deus te abençoe, um grande abraço, até a próxima oportunidade, querendo Deus.